Olá, eu sou o pastor Laio Nunes. Gostaria de trazer uma mensagem sobre maturidade para líderes. Então, olha só, eu queria dizer que você que é líder, você é um presente de Deus dentro da igreja. E nós, pastores e também líderes de vocês, somos profundamente gratos pela vida de cada um. Por quê? Porque você que lidera dentro de uma igreja, você carrega pessoas, história, lágrimas, sonhos, você cuida de vidas. E isso não é pouca coisa. E a gente bem sabe, né, queridos, que liderar não é um status, mas é uma responsabilidade espiritual. Mas hoje eu quero falar algo com vocês sobre situações que muitas das vezes podem vir a passar despercebidos, que são as nossas reações quando estamos diante do público. Você precisa entender que quando você se torna um líder, você não é apenas mais uma ovelha no meio do rebanho. O líder, ele conduz o rebanho. O líder de um pequeno grupo, ele pastoreia aquele grupo. As pessoas, elas olham para você não para ouvir o que você fala, mas para observar como você reage, como você age em público. E há momentos em que parece que estamos sendo empurrados num carrinho de rolimã morra abaixo. Tudo dá certo, as pessoas respondem bem, o grupo cresce, o ambiente flui, é leve, rápido e até muitas das vezes emocionante. Mas todo líder maduro deve saber isso. Depois que você chega lá embaixo, alguém precisa pegar o carrinho e subir o morro de novo. E subir o morro exige esforço, exige fôlego, exige disciplina, exige constância. E é aí que muitos se revelam. Porque quando a gente está descendo, quando está tudo muito fácil, vira aquela empolgação. Agora, quando eu preciso subir, quando eu preciso me esforçar, aí eu vou demonstrar o meu caráter, quem realmente eu sou. E na subida do morro, as emoções aparecem. O cansaço aparece, a frustração aparece. Às vezes é a sensação de não reconhecimento, muitas das vezes é apenas sensação. Às vezes vem alguém que lança uma crítica, às vezes alguém sai do grupo, desanima, às vezes o ambiente não responde como você gostaria. E é exatamente nesses momentos que as suas reações em público revelam o nível da sua liderança. O liderado pode até reagir no impulso, o líder não. O liderado, muitas das vezes, vai falar no calor da emoção, mas o líder, ele precisa filtrar o que ele vai falar. O liderado, muitas das vezes, vai se exaltar em público, mas o líder precisa manter o eixo. Isso não significa ser frio, nem artificial e nem usar máscara, mas significa maturidade. Existe uma diferença entre sentir e reagir. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo. Todo mundo sente alguma coisa, mas nem tudo que a gente sente deve ser manifestado publicamente. Porque quando um líder perde o controle em público, ele não atinge apenas a si mesmo, ele influencia o ambiente inteiro. O seu semblante comunica, o seu tom de voz comunica, e o seu silêncio também comunica, a sua postura comunica. Se você demonstra insegurança constante, o seu grupo também vai ser um grupo inseguro. Se você é instável emocionalmente, o grupo também ele vai se tornar um grupo instável. Agora, se você demonstra equilíbrio, o grupo aprende sobre equilíbrio. Se você demonstra força, o grupo fica forte. Se você demonstra trabalho, serviço, constância, mesmo quando está difícil, quando o pessoal do grupo estiver passando pelas dificuldades, eles também vão mostrar constância e maturidade. Ou seja, queridos, liderar é ensinar pelo exemplo. Você pode até não perceber, mas tem gente observando como você lida com as pressões do dia a dia. Como você responde a uma crítica, como você reage quando é contrariado, como você trata alguém que falhou. Autoridade espiritual não é apenas o que você prega, é o que você pratica
quando ninguém está te aplaudindo. Olha, um líder não é perfeito, assim como eu também não sou perfeito como pastor. Mas, olha só, você é responsável por manter a maturidade. Você é responsável por manter disciplina, por manter o amor. Porque, queridos, olha só, a disciplina sem amor vira dureza. Agora, o amor também sem a disciplina vira permissividade. Mas a maturidade une os dois. Se você não consegue governar as suas emoções governam você e governam o seu ministério. Grandes líderes não são aqueles que descem mais rápido a ladeira, são aqueles que sempre sobem de novo, mesmo cansado, incompreendido, mesmo sem aplauso. Então, queridos, olha só, também existe aqui uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. E eu preciso de tocar nisso, porque isso é algo ainda mais profundo. Eu preciso ser exemplo dentro da minha casa. Eu preciso, como pastor, ser exemplo dentro da minha casa. Não precisaria nem ser pastor, só como homem. Eu preciso ser exemplo dentro da minha casa. Agora, como líder, ainda mais, querido. Então, eu tenho que manter uma postura de relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com os parentes, né, com as pessoas que frequentam a nossa casa. Porque a sua primeira liderança é a sua família. O jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você honra o seu esposo, mulher também, o jeito que você corrige seus filhos, tudo isso fala mais alto do que qualquer ministração. Não adianta ser uma referência dentro da igreja, no altar, e ser totalmente descontrolado na sua casa, no seu lar. Seja firme sim com seus filhos. Não passe pano. Guie pelo caminho da verdade. Porque lá fora ninguém vai passar pano para eles. Se você não ensinar limites, o mundo ensinará, só que o mundo vai ensinar com dor. Aprenda, queridos, a ouvir não. Aprenda a se submeter, mesmo quando ainda não compreende totalmente no momento. Submissão nunca foi, nunca será fraqueza. Pelo contrário, é maturidade espiritual. E deixa-me ser muito claro com vocês. Jamais, queridos, entre em atrito com o pastor ou com a pastora. Nunca, queridos. Principalmente em público. Confronto público gera o quê? Uma divisão pública. Se existe algo no seu coração, o lugar de abrir o coração é no discipulado, no 1 a 1, na conversa madura. Não é no corredor, não é na roda, não é na indireta, não é de cara feia. Cuidado, líderes, com rodas de fofocas. Fofocas destroem a sua vida primeiro e depois destrói ao seu redor. Cuidado com críticas ocultas. Você está criticando dentro de você e não consegue falar. Se você tem algo para criticar, fala, chega perto do seu discipulador, fala com ele. Chega perto do seu líder, fala com ele. Chega perto do seu pastor, da sua pastora, fala com eles. Cuidado, queridos, com caras e bocas de descontente. São práticas de derrotado, só derrotado que fica com caras e bocas, querido. Campeões não agem dessa forma. Campeões constroem, derrotado é que fica murmurando. Outra coisa, querido, aprenda isso. Não ache que as outras pessoas da igreja trabalham exclusivamente para você. O pessoal da mídia, o pessoal da cozinha, o porteiro, todos servem à visão da casa, serve a todo mundo. Se você deseja algo exclusivo, por exemplo, você está pregando, você quer um corte da sua pregação, uma foto da sua família, um material personalizado, peça alguém para fazer isso para você. Não transforme serviço coletivo, que a igreja é um serviço coletivo, num atendimento particular seu. Seja sempre servo, coração de servo. Seja proativo, querido. Não fique esperando as pessoas falar para você. Você é líder. Não fique esperando o pastor ou o seu líder te chamar. Seja proativo. Chegue ajudando. Então observe o que precisa ser feito. Tem que varrer? Pega a vassoura, vai varrendo. Então, ou seja, a liderança, querido, não é a posição, mas é uma postura. Outra coisa, querido, seja transparente no seu discipulado. Não esconda processos, não
mascare as dificuldades, porque a transparência ela gera cura e crescimento, principalmente para você. Cuidado com as suas convicções pessoais, para que elas não fechem os seus ouvidos. Quem responde de bate pronto, geralmente está apenas escutando. Escutar é função da orelha, queridos, mas ouvir é função da mente. Quem não aprende a ouvir, estaciona. Fique estacionado, estagnado, aprenda a ouvir, ou seja, ouça, traga para sua mente filtro para depois você reagir. Não discuta em público, seja sábio. Discernimento é saber o momento, o lugar e a forma de como resolver um problema que foi gerado. E acima de tudo, seja o amor, seja o abraço, seja o carinho que você deseja receber. Seja o abraço que você quer ganhar, seja o carinho que você gostaria de sentir. Porque o ambiente que você gera é o ambiente que você vive. Líderes, aprendam isso. Ciclos fazem parte da liderança. Vocês vão viver descidas e subidas, mas em todas elas mantenham postura. Você não é apenas uma ovelha, você pastoreia ovelhas. E quem pastoreia precisa ter postura de pastor. Pastor, sou um líder de um pequeno grupo. Você está pastoreando aquele pequeno grupo e você precisa ter a postura de pastor. Subam o morro, queridos, quantas vezes forem necessárias, com maturidade, com domínio próprio, com amor, com honra, com autoridade da prática da palavra. Olha, queridos, eu não sei onde esse vídeo vai chegar em muita gente, mas eu acredito em você, porque Deus te chamou para algo muito lindo e muito poderoso, que é liderar pessoas. Então, olha só, vamos continuar formando líderes que reagem como vencedores, não como pessoas feridas. Amém? Agora também eu preciso te falar para você um alerta profético sobre influência. Olha só, os próximos líderes serão seus imitadores. O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E também em Filipenses capítulo 3, verso 17, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Perceba, a liderança ela vai gerar uma cópia. Se você é equilibrado, você vai formar pessoas equilibradas. Se você é crítico, vai formar crítico. Se você é leal, você vai formar pessoas leais. Se você é murmurador, vai formar um grupo de murmuradores. Os próximos líderes terão o seu tom de voz, o seu jeito, a sua postura. Isso é um peso, mas também é uma honra. Então, olha só, em momentos de comunhão, sirva a todos, inclusive seus liderados. Sirva-os. Não espera os pastores pedirem. Quem entende o reino não precisa ser lembrado para servir, principalmente quem é líder. Jesus não esperou ser solicitado para lavar os pés dos discípulos. A liderança é uma ponte, não é um muro. É uma fonte, não é um dreno. Não seja alguém que suga o ambiente. Seja alguém que alimenta o ambiente. Cuidado com o seu testemunho público. Cuide do seu testemunho público e lembre-se, o mesmo Deus que te deu a liderança é o mesmo Deus que pode arrancá-la. Olha para o exemplo de Saul. Deus o levantou como rei, mas o próprio Deus depois foi lá e removeu ele. E Deus removeu através da vida do profeta Samuel. Ou seja, a autoridade que te colocou tem a permissão de Deus para te tirar também. Mas deixe-me dizer algo aqui também com muita clareza. Aprenda isso, queridos. Nenhum pastor quer tirar ninguém da liderança. Pelo contrário, queridos, os pastores da igreja, eles querem que você cresça, que você seja um campeão. Eles querem que você, arrebenta a boca do balão. Entendeu? Então, olha só, o pastor, o desejo dele é que você prospere no seu ministério, que você cresça mais do que ele, porque o próprio Jesus falou que nós faríamos obras maiores que ele fez. Então, o desejo de qualquer pastor e líder é ver o seu liderado crescendo até mais do que ele. Entendeu? Pode ter certeza disso. Saiba também, queridos, que os pastores sempre vão direcionar você ao sucesso, nunca à queda.
Então, não seja aquela pessoa que desconfia da sua liderança. Confie. Se você não confia, então sai daí, porque você está no lugar errado. Então, olha só, houve um tempo em que talvez fosse necessário observar, provar caráter, ver postura, testar maturidade. Mas agora que você é líder, não há mais necessidade disso. O tempo de caminhada já demonstrou quem nós somos, quem as pessoas são, quem os líderes são. Então precisamos andar em confiança. Querida, anota isso daí para você não esquecer. Não seja o crítico constante. Cuidado para não se tornar o crítico constante. Aquele que está sempre procurando uma falha para apontar. Isso corrói a alma de qualquer pessoa, queridos. Até mesmo fora da liderança. Dentro da sua casa, você está sempre procurando defeito. No lugar que você vai, você está sempre procurando defeito. Olha, quando você trouxer um problema para o seu líder, traga também as opções de solução. Não seja uma descarga de problemas sobre a vida das pessoas. Seja um construtor de soluções. Queridos, olha só. O meu discipulador, o pastor Saulinho, me ensinou. Foque nos seus pontos fortes. Entendeu? Cuidado, porque o inimigo muitas vezes trabalha no seu ponto forte. Foque nos seus pontos fortes, mas cuidado, porque o inimigo muitas das vezes trabalha no seu ponto forte. Pedro era leal, extremamente leal. E foi justamente no ponto da lealdade que ele caiu e negou Jesus. Ou seja, seu ponto forte é qual? Cuidado, foca nele, porque às vezes seu ponto forte vai se tornar o lugar da sua queda. Cuidado para você não se tornar aquela pessoa difícil. Aquela pessoa, aquele líder que as pessoas evitam, que as pessoas não te chamam mais para participar de alguma coisa, porque você se tornou aquela pessoa chata. Cuidado, queridos. Na visão da nossa igreja, por exemplo, na igreja que eu pastorei, a visão MDA, a gente é ensinado a ser fonte, a ser ponte, entendeu? A gente é ensinado para que as pessoas venham se sentir bem perto de nós. E a liderança, ela não pode ser pesada. Ela precisa ser firme, mas acessível. Querido líder, cuidado com os horários. Na escola tem horário, no trabalho tem horário, no ônibus tem horário, na viagem tem horário. Se você atrasa, você é prejudicado. Se você tiver um ônibus no horário e perder o horário, você vai perder o ônibus. Se você chega na escola atrasado, se bobear, você nem entra. Se você chega no trabalho atrasado, você vai ser advertido. Por que então que para Deus você não tem horário? Isso não é correto, queridos. Você que é líder, cuidado. Salvo situações específicas, mas mude isso. Melhore o seu horário. Atraso constante demonstra descaso. Muitas das vezes você nem está com descaso, mas demonstra o descaso. A pessoa está olhando para você, principalmente quando você é um líder. E lembre-se, as pessoas estão vendo você. O seu grupo será igualzinho você. Se você atrasa, seu grupo todo vai atrasar também. Pode ter certeza disso. Então, olha só. Graças a Deus, nós conduzimos aqui uma igreja bem organizada. Aqui na nossa igreja, né, você que é líder, talvez você é pastor também, está me assistindo, nós temos uma agenda anual definida, horários estabelecidos. Então aprenda uma coisa, querido, chega mais cedo, não chega atrasado. Receba as pessoas, organize um ambiente e honra o tempo de Deus. Ajude, queridos, também na divulgação da igreja. Você pode ajudar na divulgação da igreja. Use seu status, use seu Instagram. Convide as pessoas para a sua célula, para o seu pequeno grupo, eu não sei como é que chama aí na sua igreja, né? Então, convida as pessoas, queridos, para os cultos, para a célula. Chegue mais cedo para recepcionar o seu convidado. Muitas das vezes as pessoas, o líder vai lá, aquela pessoa convida a pessoa chega primeiro que você na igreja. Então, chega mais cedo para você recepcionar o seu convidado. Não deixe o seu visitante se sentir perdido. Se você o convidou, seja o primeiro a recebê-lo. Amém? Eu quero falar também para você que é líder sobre dízimo, oferta alçada. Um líder precisa ser exemplo na área financeira, querido. Olha só, é um assunto espiritual, bíblico e inegociável para quem lidera. Fidelidade financeira no reino de Deus. Um líder não pode ensinar aquilo que ele não pratica. É impossível exercer uma liderança espiritual consistente sem ser fiel no dízimo.
Olha só, vamos aqui organizar, vou explicar para vocês os conceitos. Presta atenção. O que é dízimo? Dízimo é um princípio, é um mandamento de Deus. Embora tenha vários pregadores de internet pregando contra o dízimo, isso não vai mudar em nada a Bíblia. Dízimo é um princípio, um mandamento de Deus. São 10% da nossa renda, que não pertencem a nós, não pertencem à igreja, não pertencem a quem entrega, mas pertencem a Deus para a manutenção do reino. O dízimo, queridos, ele é anterior à lei de Moisés. Abraão já entregava o dízimo antes da lei. Durante a lei foi regulamentado. E no Novo Testamento, Jesus ele confirma a validade. Se você tiver dúvida, abre a tua Bíblia aí. Mateus capítulo 23, verso 23. Jesus disse: que aflição os espera, mestres da lei, fariseus e hipócritas, pois vocês têm o cuidado de dar o dízimo até das menores ervas dos seus jardins, mas ignoram os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem praticar estas coisas sem deixar de lado o dízimo. Jesus não cancelou o dízimo, ele confirmou. O dízimo é a manutenção da obra, da estrutura, do avanço do reino. Tudo que você faz hoje aqui na face da terra precisa de dinheiro, queridos. Tudo que você faz, você acendeu a luz, está pagando. Gastou um papel higiênico, tem que comprar. Material de limpeza, tem que comprar. Material de escritório, computador, salário de pastores. Né? Não é errado um pastor ter salário, tá, querido? Não é errado. Entendeu? O salário dos pastores, a compra de um terreno, a construção de uma igreja mais confortável, copo descartável. É uma infinidade de projetos que tem necessidade. Tudo que você faz aqui na terra tem que ter dinheiro. E aí Lucas 16:10 vai falar assim, ó, se vocês não são fiéis nas pequenas coisas, também não serão fiéis nas grandes. Mas, se são desonestos nas pequenas coisas, não agirão com honestidade nas maiores. Ou seja, se eu sou fiel no pouco, eu também vou ser fiel no muito. Se eu não sou fiel no pouco, eu não vou ser fiel no muito. Se eu não sou fiel nos 10%, como serei fiel em responsabilidades maiores? Agora, o que é oferta? Oferta não é dízimo. Oferta é ato voluntário de gratidão, é generosidade, extrapola o dízimo. Ninguém é obrigado a ofertar. Oferta é a expressão de amor e gratidão. E a oferta alçada? O que seria uma oferta alçada? Que a Bíblia também vai falar. Oferta alçada é uma oferta levantada com um propósito específico. Por exemplo, uma festa que a sua igreja está promovendo, levanta ali uma oferta. Um evento, né, um cinema, um passeio entre pessoas ali, ofertas específicas. A compra de um terreno. Ou seja, quando nós falamos de valores para um propósito determinado, isso se chama oferta alçada, tem destino definido. Agora, deixe-me ser muito claro com vocês. Eu não posso dizer que você é obrigado a dar. Sabe por quê? Porque no reino ninguém é obrigado a nada. Mas eu sou responsável por ensinar o princípio para você que é líder. Porque no grande dia, Deus não vai perguntar apenas ao liderado, ele vai perguntar a quem liderou. O que você ensinou? Como você conduziu? Se você é líder e não é dizimista, há uma incoerência espiritual. Porque o dízimo é uma semente. Se você come a semente, você compromete a próxima estação. O agricultor, quando colhe milho ou feijão, ele separa parte da semente para o próximo plantio. Se ele comer tudo, não haverá a próxima colheita. Então, o dízimo é uma semente separada para o reino. Se há dificuldade na sua organização financeira, queridos, seja prático. Você recebeu R$50, separa os R$5, faz uma caixinha, deixa lá. Cria um envelope, um cofre separado, porque a organização vai evitar desculpa para você. Agora, atenção, isso é importante para você, principalmente que lidera, né, grupos aí, você que trabalha com células, né? Você não precisa de ficar falando sobre dízimos e ofertas na sua célula. Mas não tem necessidade de você ficar falando, querendo ensinar sobre isso na sua célula. Porque esse assunto é tratado de forma individual dentro do discipulado. Ou quando a pessoa pergunta ou demonstra uma dúvida. Isso faz parte de um processo. Mas você que é líder, você precisa saber disso. Mas quando a pessoa perguntar, você precisa responder com clareza. Dízimo é mandamento. Oferta é gratidão. Oferta alçada, propósito específico.
Eu, querido, não quero o dinheiro de ninguém. A única coisa que eu preciso fazer é ensinar o princípio. Porque consciência tranquila diante de Deus não tem preço. Se você quer deitar a cabeça e dormir em paz, dizendo, eu cumpri aquilo que Deus me pediu, então seja fiel. E lembre-se, quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. A Bíblia diz isso. E aí, queridos, o diagnóstico seu está aqui. Olha só, agora eu vou terminar com algo muito sério. O seu diagnóstico está aqui no final. Se você recebeu esse ensino como algo positivo, mesmo tendo sido confrontado, você está bem na sua maturidade. Agora, se você ouviu até aqui e o seu coração apresentou resistência, irritação, necessidade de se defender, cuidado, porque você pode estar caminhando para a rebeldia ou para a deslealdade. E isso, muitas das vezes, começa pequeno. Se você percebe algo assim, peça ajuda. Não espere piorar. Peça socorro, querido. Porque líderes maduros não são os que nunca erram. São os que reconhecem rápido e ajustam a rota. Olha, você que está me assistindo, seja em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu acredito numa liderança aliançada com Deus, numa liderança que vive a palavra de Deus de forma poderosa, de forma extraordinária. Olha, líderes maduros não são os que nunca erram, são os que reconhecem rápido e ajustam a rota. Eu acredito em vocês e eu quero ver cada um de vocês, eu quero que a sua liderança veja você crescendo, avançando, consolidando, formando novos líderes, melhores do que vocês. Esse é o meu desejo, porque essa é a verdadeira maturidade, formar alguém maior do que você. E nós vamos subir esse morro, querido, quantas vezes forem necessários, juntos. E eu tenho certeza que seus pastores e líderes, de onde você me ouve, também vão subir junto com você esse morro. Descer a ladeira é muito bom, queridos, mas tem hora que precisa subir também. Que Deus abençoe sua vida. Deixe seu comentário. Me siga também nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. Pastor Laio Nunes. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.